você descobrisse, se você adivinhasse não, né? Adivinhar eu acho que não é muito a nossa praia. Mas se você soubesse que nessa noite a nossa cidade seria destruída, que a nossa cidade seria devastada, o que que você faria? Eu não sei o que você faria, mas o que Deus quer nos ensinar é que fugir não é uma opção. É que para nós, mais importante do que fugir é avisar as pessoas de que a cidade será destruída. Por isso, eu te convido a abrir o livro de Mateus, Mateus 9, do verso 35 ao 38. Diz assim: E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Se existiu um homem que começou a trazer para o cinema, você teve um cara que trouxe para dentro dos cinemas as artes marciais, né, as lutas, foi Bruce Lee. Quantos aqui conhecem Bruce Lee? Todo mundo conhece Bruce Lee? Então, Bruce Lee foi o primeiro cara que decidiu fazer filmes dessa forma. E é engraçado que nesses filmes antigos tudo tem a ver com dragão. Né? Esses filmes de chinês tudo tem a ver com dragão. O voo do dragão, o chute do dragão. E esses filmes são muito antigos, bem antigos. Meu pai gostava muito de assistir esses filmes. Todo final de semana ele alugava algum filme do Bruce Lee. E tem um filme, que eu não me lembro o nome, mas tem dragão, que ele está se preparando para um torneio, ele está se preparando para uma luta, e o adversário dele, o cara que vai lutar com ele, era muito mais forte, era muito maior. Né? Bruce Lee tinha 60 quilos. E o cara era muito mais forte, muito mais musculoso. Então o que o cara faz? O cara quer intimidar Bruce Lee. Ele quer fazer Bruce Lee ficar com medo. Então o que ele faz? Ele fica de frente, de cara com Bruce Lee, pega um pedaço de madeira grande e quebra aquele pedaço de madeira na frente do Bruce Lee. Então, Bruce Lee olha para ele e diz assim: madeira não revida. A nossa igreja, não a nossa igreja é verdade que liberta, mas a igreja do Senhor sempre sofreu perseguição. Sempre. Desde a época dos apóstolos. Existia um tempo lá pelo século II, século III, em que o único jeito seguro de cultuar, o único jeito seguro de adorar a Deus, era debaixo de catacumbas, debaixo de cemitérios. Era o único lugar seguro para os cristãos. Depois a gente sabe que foi se acalmando, o cristianismo entrou dentro do Estado e tal, então as coisas foram amenizando. Mas os cristãos sempre sofreram perseguição, sempre. Só que hoje, a nossa sociedade, a forma pela qual nós vivemos, é muito fácil de viver o cristianismo. O que nos impede hoje de vir para a igreja? Nada. Nada nos impede. Até mesmo nos países lá do Oriente Médio, apesar de ser um pouco mais rígido, ainda assim existem pessoas que estão cultuando a Deus. Mas a gente nunca viveu uma geração de cristãos que se escondem. A gente nunca viveu uma geração de cristãos que preferem ficar escondidos dentro das igrejas, dentro de casa. Então os nossos pastores, os nossos líderes, eles se empenham para nos ensinar, eles se empenham para cuidar de nós, e a gente usa tudo o que nos é oferecido
para nós mesmos. A gente acha que apenas o culto de domingo é o suficiente para a gente viver o cristianismo. Então a gente começa apenas querer viver com pessoas que são cristãs. Mas qual é o problema disso? O problema é que cristãos não revidam. Não estou dizendo que você vai brigar, você vai lutar com um outro cristão. O que eu estou querendo dizer é que os cristãos de verdade, os cristãos que foram convertidos pelo Espírito Santo, já estão evangelizados. Tá bom, eles já foram evangelizados. Mas existe a multidão. Existem aqueles que vão revidar. Existem aqueles que vão cobrar de você um certo tipo de santidade, um certo tipo de preparo. Só que nós costumamos nos esconder. E olha que interessante, o versículo 35 diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Jesus não ficava parado. Jesus saía por todos os povoados para pregar a respeito do Evangelho. Ali onde Jesus morava, ali em Nazaré, tudo era muito pequeno. Sabe, os lugares ao redor eram todos muito pequenos. E se tem algo, uma característica de um lugar pequeno, é o conservadorismo. Quando uma cidade é pequena, você pode ter certeza, essa cidade é conservadora. Essa cidade é mais apegada à família. E era assim que funcionava, ou seja, cada pessoa vivia na sua província. Cada pessoa vivia no seu lugarzinho. Ou seja, quem vive em uma província é um provinciano. Então, Jesus pertencia a uma província. Jesus pertencia a Nazaré. Mas Jesus não ficava em Nazaré. Como Mateus escreveu, ele ia por todas as cidades, ele ia por todos os povoados, ou seja, Jesus não era provinciano. E ele não era por quê? Porque ele saía da província. Então o que Jesus era? Jesus era um cosmopolita. O que é um cosmopolita? Cosmopolita é uma pessoa que pertence a todos os lugares. É uma pessoa que ama todas as pessoas. Isso é um cosmopolita. O cosmopolita é aquela pessoa que não vai querer ficar apenas em um lugar, mas que vai querer sair do seu lugar para levar alguma mensagem. No caso de Jesus, o Evangelho. E Paulo viveu isso muito bem. Paulo foi o apóstolo que mais conseguiu viver isso. Paulo não parava em lugar nenhum, gente. Ele pregava em uma noite aqui, amanhã de manhã ele já estava em outro estado. Paulo saía pregando. Paulo não ficava em casa. Paulo saía. E olha só que interessante no versículo 35. Mateus disse que ele ia pregar as boas novas do reino. Ou seja, Jesus só falava sobre o reino. E olha só que interessante, olha o que Lucas diz. Olha o que Lucas diz no capítulo 17, 21, diz assim: porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, quando Jesus ia para outros lugares, ele entregava um pedaço do reino. A mesma coisa que existia dentro do coração de Jesus, o reino também existe no seu coração. Ou seja, se o reino é esse lugar onde nós vamos viver, se o reino é esse lugar onde Cristo vai reinar, e esse mesmo reino está dentro de nós, significa o quê? Que todos nós, juntos, formamos o reino. Eu, sozinho, não formo um reino, mas apenas um pedaço de terra. Então, quando Jesus vê aquelas pessoas, vê aquela multidão desamparada, uma multidão sem um pastor para cuidar, sem um líder, pessoas que não tinham onde morar, o que Jesus fazia? Ele entregava um pedaço de terra. Ou seja, aquela pessoa que não tinha mais onde morar, agora tem. Não são mais pessoas sem lar. Não são mais pessoas sem um lugar para morar, mas são pessoas que ganharam um pedacinho de terra. Ou seja, o Evangelho é semelhante a um pedaço de terra.
Quando você oferece para alguém, algum desabrigado tem onde morar. Não é apenas evangelização. Nós estamos tirando as pessoas da rua. É você mostrar para alguém que ela tem sim onde morar. É você mostrar que existe sim uma segunda chance. Isso é o Evangelho. Foi isso que você recebeu. E é isso que aquela multidão lá fora precisa.